Saudações, nós somos o grupo In the Name of God. Apresentaremos os traços culturais Catira e Folia de Reis, pautada no discurso da escola antropológica historicista. O historicismo é a primeira ramificação da antropologia cultural promulgada por Franz Boas, defendendo a análise da cultura baseada na história individual, investigando a origem do traço cultural de determinado grupo, utilizando do relativismo cultural para demonstrar que cada cultura é uma realidade em si, exprimindo a unicidade da configuração. De acordo com essa escola, a cultura seria toda a produção material e imaterial feita pelo homem, a qual pode sofrer alterações desencadeadas por grupos sociais. Pesquisas indicam que a catira é o produto da combinação de elementos indígenas, portugueses e africanos durante a colonização no Brasil. A origem disso tudo foi o objetivo dos jesuítas de catequizar os indígenas. Dentre aqueles, destaca-se o padre José de Anchieta, que estudou os elementos culturais indígenas como as danças, uma delas o cateretê, que por sinal era bastante animada. Contudo, José de Anchieta aproveitou-se disso e a modificou, tornando ela muito interessante, a ponto que os indígenas se convertiam a aprender essa dança. Isso era realizado como uma espécie de troca, onde o indígena assimilava a dança em troca de aceitar a Deus. Assim, ficou popularmente como catira, que significa troca. Além disso, a dança superou o objetivo dos jesuítas, conquistando os bandeirantes, colonos, escravos e entre outros. Denota-se a catira como essencialmente das comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, locais onde a frequência dessa prática é comunal, por causa da monotonia causada pelas rotinas dessas localidades. A catira está presente na região centro-oeste do Brasil, principalmente no seu interior, mas possui traços culturais no interior de Minas Gerais e São Paulo. De acordo com o material de pesquisa, é notório os seguintes fenômenos de contato, que serão divididos em 3 seções: processo, forma e reação, respectivamente difusão cultural, agregação cultural e mudança cultural. Dissertando com mais afinco cada parte, o processo de difusão cultural foi realizado quando José de Anchieta comunicou-se com os indígenas e estabeleceu um pacto, o ensinamento da catira, e não obstante ter fé em Deus, dando assim uma escolha a estes, apesar de eles terem que aceitar de qualquer forma. Além da disseminação da dança para outras comunidades não indígenas, a forma de agregação cultural aconteceu quando algumas tribos indígenas optaram por compactuar com aquele tratado, e a reação foi a mudança cultural nas tradições destes povos. Assim como a cultura não é totalmente permanente, este traço cultural também foi se modificando com a passagem do tempo, não somente pelas influências indígenas, contudo também pelos valores de outras comunidades às quais aderiram à dança. Como exemplo disso, a participação feminina, sendo originalmente a participação de somente homens. A cultura material é todo elemento cultural produzido por uma determinada sociedade que é tangível. Na sociedade da região centro-oeste do Brasil, suas principais culturas materiais são as vestimentas da catira, camisa, calças e botinas, as igrejas barrocas, as antigas senzalas e os instrumentos musicais. Já a cultura imaterial é todos os conhecimentos, tradições e crenças produzidas por um povo. No centro-oeste, suas principais culturas imateriais são dança catira, folia, religião cristã e as músicas relacionadas à catira. Dentre suas principais letras, há a Catira de Chico Lobo, a homenagem ao catira de Luiz Fernando e a homenagem ao catira de Luiz Fernando Gioul Pinheiro. Como é de conhecimento geral que o Brasil é um país com uma diversidade enorme de culturas, assim como que a catira foi proveniente da mistura de traços culturais de diversas comunidades, tendo um grande valor para os praticantes dela, porque supre muitas vezes a necessidade de lazer. Entretanto, após um tempo, surge o sentimentalismo com a catira, e finalmente se tornando uma tradição, a qual é repassada de geração em geração. A folia originou-se na Europa com a passagem bíblica dos Reis Magos ao encontro do menino Jesus. Essa passagem se popularizou pela Europa, principalmente em Portugal, e assim surgiu o evento da Folia dos Reis, que posteriormente, na colonização portuguesa, foi passada pelos jesuítas aos nativos do Brasil, e é praticada até hoje em respeito à religião cristã. A Folia dos Reis advém das comunidades rurais, as quais também disseminaram nos centros urbanos através do deslocamento rural para o urbano. É uma dança típica do folclore e é praticada no centro-oeste, no sudeste e na Bahia.
Assim como foi feito na catira, é visível o processo de aculturação e difusão cultural, forma de agregação cultural e a reação de mudanças culturais. Apesar da Folia dos Reis ter mantido a essência, houve pequenas alterações com o passar do tempo. Explanando mais detalhadamente, o processo de difusão cultural ocorreu quando a Igreja, querendo transmitir os fatos bíblicos e as respectivas interpretações, se apossou de certas festas pagãs e as cristianizou, difundindo assim essas festas pela Europa, sendo possível reconhecer que Portugal foi a região onde se originou a dança folia. Contudo, a agregação cultural, a provável origem de se cantar aos reis teria surgido na Alemanha. A difusão cultural está relacionada quando a Folia de Reis chega ao Brasil, junto com os padres jesuítas. Não obstante, teria sido trazida também por portugueses pobres, tendo como consequência a mudança cultural e a disseminação pelos estados brasileiros. Quando a Folia de Reis tomou forma nas áreas urbanas brasileiras, houve deturpações, como estilos próprios, a agregação de valores próprios, bem como a parte profana das danças e bebidas. Já na Folia de Reis, suas principais características culturais materiais são as antigas senzalas, as igrejas barrocas, roupas brilhantes e coloridas e seus instrumentos musicais, tambores, reco, flauta e rabela. Suas principais culturas materiais são a religião cristã, a tradição do reisado e músicas como Chegada dos Santos Reis, o Hino dos Reis e o Boi dos Reis. Tendo em vista que mesmo com variações na Folia de Reis, os fundamentos tradicionais mantiveram-se, todavia o contato constante com outros traços culturais fez com que a festa Folia de Reis, a qual era fundamentalmente religiosa, que fazia com que as pessoas mostrassem respeito diante da religião, se direcionasse para outro objetivo, o qual difere do inicial. Um exemplo disso são os sujeitos que atualmente não veem as danças e bebidas como um desrespeito à divindade, para o qual se está comemorando, mas como elementos a mais nessa formação de devoção. Porém, a principal reflexão da brasilidade nesse traço cultural é a flexibilidade de alguns pontos devido às diferentes tradições e particularidades. Entretanto, no que se refere às crenças e fé desses sujeitos adeptos de uma religiosidade popular, algumas características são comuns como a devoção aos santos, o pagamento de promessas, a espera de milagres para casos de doenças e sofrimento e o pedido de proteção. Promover ou participar da festa do santo é ao mesmo tempo promover ou participar do trabalho social de restauração e reforço de laços de solidariedade do grupo. Assim, a festa possui um caráter ambíguo da própria vida humana, pois ela consegue ser ao mesmo tempo uma representação dos pensamentos e modos de vida das pessoas em sua cotidianidade. E também carrega seu caráter extraordinário por ser um espaço e tempo que quebra as rotinas rígidas impostas ou apresentadas principalmente pelo trabalho. Pra nós bater pé no chão. O catira é dança alegre, o catira é do sertão. O catira só se toca com viola e violão. Ai, ai, com viola e violão. Ai, ai, com viola e violão.